Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos resolver aqui as questões do caderno de atividades, referente aqui ao quarto capítulo, conteúdo período entre guerras, crise de 1929, conteúdo aqui do oitavo ano. Vamos aqui à questão 1. Explique o motivo, explique o que foi o chamado período entre guerras e registre suas características. Bom, os historiadores denominam o período entre guerras Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos estudar aqui o período entre guerras. Nós iremos resolver as atividades do caderno de atividades referente ao capítulo 4º, tá? Conteúdo aqui do oitavo ano. Vamos aqui às questões. Questão 1. Explique o que foi o chamado período entre guerras e registre suas principais características. O período entre guerras ele foi uma época compreendida entre o fim da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, que iniciou ali em 1939. Durante aproximadamente 20 anos, que foi esse período entre guerras, o mundo passou por um momento de grande tensão política e econômica, e enfrentou crises e viveu a iminência de um novo conflito mundial. A crise de 29, o surgimento de regimes totalitários e autoritários foram as principais características que marcaram essas duas décadas do século XX. Vamos aqui à questão 2. As ideias de Henry Ford tinham um objetivo pontual: fazer os interesses dos empresários, trabalhadores e consumidores convergerem, unirem. Nascia, assim, um fenômeno denominado como consumo de massa. Além dos automóveis, faziam parte da lista de produtos consumidos pela classe média o rádio, o papel celofane, o tecido sintético elástico, meias de seda e diversos eletrodomésticos, como a geladeira, lava-roupa, fogão, torradeira, batedeira, liquidificador, enceradeira e aspirador de pó. Letra A, questão 2. Observe as imagens e identifique alguns dos produtos consumidos pelos estadunidenses na década de 20. Então, nós temos a primeira imagem aqui, uma dona de casa utilizando um aspirador de pó e um homem aqui medindo o barulho, né? Medindo o barulho do aspirador de pó. Na segunda imagem, nós temos também uma dona de casa que está utilizando um equipamento que permite ligar vários outros equipamentos domésticos, eletrônicos, em sua residência. E por último, nós temos aqui o uso do rádio em sala de aula lá em Nova York. Então, nós temos essas três imagens aqui que demonstram a consecução, né, a concretização desse consumo de massa. Então, as donas de casa, esses eletrodomésticos, esses eletroeletrônicos, eles estavam sendo consumidos de forma massiva na sociedade estadunidense em todos os âmbitos, como mostra aqui, em âmbito residencial e até no âmbito escolar. Então, vamos aqui à letra B. Antes, vamos ler aqui essa passagem aqui dessa seta em amarelo. Alguns produtos que passaram a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas durante a década de 20. Os eletrodomésticos, como aspirador de pó e batedeira, eram os sonhos de consumo das donas de casa. O rádio se popularizou como um grande meio de comunicação e era utilizado até nas escolas. Vamos aqui à letra B. Estabeleça a relação entre a produção em massa de bens de consumo nos Estados Unidos durante a década de 1920 e a participação do país na Grande Guerra, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. A participação dos Estados Unidos na Grande Guerra gerou grandes lucros ao país e o elevou à condição de potência mundial. Os estadunidenses entraram no conflito quando já estava no fim e lutaram na Europa, não sofrendo danos em seu território nem desgastes de uma guerra prolongada, como os países europeus. A população civil não foi afetada, a população civil dos Estados Unidos não foi afetada. Ao entrarem no conflito ao lado dos vencedores, os Estados Unidos receberam indenização de guerra e ainda lucraram com o comércio durante e após o conflito.
Esse conjunto de fatores gerou grande prosperidade, que foi convertida em produção e consumo durante a década de 20, a qual foi marcada por uma grande euforia econômica nos Estados Unidos. Essa aqui é a resposta. Então, nós podemos perceber aqui que, como nós vimos nas aulas anteriores, na aula teórica, os Estados Unidos já era um país industrializado, só que não era uma potência mundial, não era a principal. Era um país entre os outros tantos países ricos e industrializados que ascendiam ali no início do século XX. O fator importante aqui foi que, graças à Grande Guerra, os Estados Unidos eles não gastaram dinheiro com a Grande Guerra, né, entrando no conflito, tendo perdas materiais, econômicas e humanas, e ao mesmo tempo ele obteve lucro. Ao não entrar na guerra e ter baixas em vários sentidos, econômicas, humanas, ele forneceu produtos industrializados tanto de alta complexidade como de baixa complexidade, produtos de consumo, porque a Europa não estava produzindo da maneira como produzia, porque ela estava em guerra, e a lacuna de produtos industrializados que a Europa oferecia para a América Latina e para a Ásia foi suprida pelos Estados Unidos. Então, essa condicionante aí fez com que os Estados Unidos se tornassem a principal potência do mundo após a Grande Guerra. Porque além de produzir para si mesmo, que ele já tinha um grande mercado consumidor, ele produzia para a Europa, porque ela estava em guerra, e ainda assim, além disso, ele pegou os mercados que eram da Europa, como a América Latina e a Ásia. E isso tudo forjou com que os Estados Unidos se tornassem a principal potência mundial no século XX. Vamos aqui à questão 3. Sobre a ascensão estadunidense após a Grande Guerra, assinale V, verdadeiro, ou F, falso. As afirmativas a seguir. Em seguida, justifique as falsas. Vamos aqui à letra A. As batalhas da Grande Guerra em terras estadunidenses não resultaram na destruição das indústrias dos Estados Unidos. Incorreto. Por que está incorreto? Porque não houve batalha na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, dentro dos Estados Unidos. Essas batalhas foram na Europa. Letra B. Os Estados Unidos aumentaram a produção agrícola e industrial para abastecer os mercados dos europeus e também da Ásia e da América Latina. Correto. V. Letra C. Os Estados Unidos não participaram das negociações de paz, fato que demonstrou que o país tinha pouca influência no cenário político internacional. Incorreto, pois os Estados Unidos participaram, dessas negociações. Letra D. Os Estados Unidos forneceram empréstimos para a recuperação dos países europeus destruídos pelo conflito. Correto. Então aqui, na letra A, como que a gente corrigiria? As batalhas da Primeira Guerra Mundial não ocorreram no território dos Estados Unidos. E a letra C? Letra C, os Estados Unidos participaram das negociações de paz após a Primeira Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, na época, Woodrow Wilson, foi um dos principais idealizadores da Liga das Nações, organização que objetivava manter a paz e que, no fim da Grande Guerra, foi substituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Vamos aqui à questão 4. Observe com atenção a imagem a seguir, produzida para a edição de 18 de janeiro de 1930, da revista estadunidense The Saturday Evening Post. Letra A. Nós temos aqui a imagem, então. Essa imagem aqui é de Norman Rockwell e se chama Cotações da Bolsa de Valores. E foi publicado nesse jornal, The Saturday Evening Post. Vamos à letra A. A que evento a imagem se refere? Bom, naturalmente que a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em 1929, e os seus impactos na sociedade estadunidense. Letra B. Como esse evento aconteceu? Bom, o crash, ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorreu em 24 de outubro de 1929, quando o valor das ações ali vendidas caiu de forma vertiginosa, de forma abrupta, praticamente perdendo qualquer sentido monetário, ou seja, perdendo seu valor. Entretanto, a desvalorização das ações foi resultado de um conjunto de fatores que moldaram os Estados Unidos no pós-guerra, incluindo a superprodução industrial, o consumo desenfreado e a compra de ações por grande número de pessoas. Vamos aqui então à letra C. O que a imagem mostra acerca do efeito desse evento sobre a sociedade estadunidense? A imagem mostra um grupo diversificado de pessoas
lendo as ações da Bolsa de Valores no jornal. São retratados uma senhora idosa, um homem da alta sociedade, um trabalhador, uma senhora elegante e até um cachorro. Todos eles observam e buscam as mesmas informações em uma alusão ao alcance da Bolsa de Valores de Nova York, que teve na sociedade estadunidense, afetando praticamente todas as camadas sociais. Bom, a imagem aqui, como a resposta nos estabelece, mostra que a sociedade estadunidense, de forma generalizada e orgânica, todos eles compravam ações nas bolsas de valores, todos eles. Então, assim, independente da classe social, todos eles tinham essa cultura de investir na bolsa de valores, e quando ocorre a quebra da bolsa de valores, né, a sociedade é afetada de forma generalizada também. Vamos aqui à questão 5. Vamos à questão 5. No início da década de 1930, os Estados Unidos estavam mergulhados em uma grave crise financeira, cujo impacto foi rapidamente sentido pela população. Sobre esse período, chamado de Grande Depressão, analise as afirmações a seguir e assinale-as corretas. Vamos aqui, letra A. A situação econômica do país foi agravada por outros fatores, como enchentes, que afetaram ainda mais a vida das pessoas com menos recurso. Correto, né? Além desse problema econômico, houve alguns problemas climáticos, problemas naturais, né, que causaram muito impacto justamente porque não havia condições financeiras de saná-los, de alguma forma diminuí-los. Então, os problemas naturais eles foram agravados pela crise econômica, porque você precisa de dinheiro para resolver algumas questões, para tentar minimizar os impactos dos problemas ambientais, dos problemas climáticos que ocorreram ali. Letra B. O American Way of Life foi um lema empregado pelo governo estadunidense para restaurar a economia. Ele pregava o intenso consumo de bens duráveis e era uma maneira de reaquecer a produção industrial do país. Incorreto, né? O projeto, né, o projeto de recuperação econômica foi o New Deal. Letra C. Com a eleição de Franklin Roosevelt, o governo passou a assumir um novo plano de ações, conhecido como New Deal. Uma das ações propostas era o controle das instituições financeiras. Correto, né? Com o New Deal, os Estados Unidos passaram a intervir na economia para tentar evitar que novas crises, como a que ocorreu, acontecesse novamente. Vamos aqui à letra D. Os Estados Unidos deixaram de lado as práticas liberais para assumir uma postura intervencionista na economia, a fim de recuperá-la. Isso implicou, por exemplo, o investimento do governo em obras públicas que promovia a geração de empregos. Correto, né? Quando há uma crise econômica, uma das principais ações de qualquer governo é fazer investimento público em obras públicas. Porque a construção civil ela consegue arregimentar, agregar vários trabalhadores. Com isso, você diminui o desemprego e, diminuindo o desemprego, essas pessoas que estão empregadas elas vão consumir mais, elas vão comprar mais produtos, isso vai interferir positivamente na economia. Vamos aqui à letra E. O New Deal, plano econômico estabelecido por Roosevelt, instaurou a lei seca nos Estados Unidos. O objetivo era evitar que as pessoas gastassem dinheiro com supérfluos, como jogos, bebidas, que se tornaram ilegais no país. Incorreto. Na verdade, foi no governo de Roosevelt que a lei seca foi abolida. Vamos aqui à questão 6. De que maneira a crise de 1929 afetou e modificou o mundo em termos econômicos e políticos? Vamos lá. Bom, de modo geral, com a crise, houve falência generalizada de diversas instituições financeiras em todo o mundo. O mundo liberal que prevalecia até então, ou seja na política, seja na economia, entrou em crise. O que se viu na Europa foi a ascensão de governos de caráter totalitário e autoritário, que se colocavam tanto contra o liberalismo quanto o socialismo. Na América Latina, tal tendência também foi percebida. Bom, então, assim, com a crise de 29, antes da crise, o que prevalecia era um capitalismo liberal, ou seja, um capitalismo no qual o Estado não podia ou não deveria intervir na economia, né? Então, todos os estados capitalistas modernos, eles
se pautavam no capitalismo liberal, no liberalismo econômico, né? Quando há essa crise econômica, os outros estados, o estado entra em crise e a sociedade mundial, a economia, eles pensam como que a gente pode resolver esse problema. Então, de um lado, e a única opção que havia até o momento era o socialismo. A opção que tinha contra o liberalismo econômico era o socialismo. E o socialismo estava indo bem, porque ele não teve repercussões negativas. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 ela não foi sentida na Rússia, no Império Russo, na União Soviética. Então, as pessoas começaram a vislumbrar o socialismo como uma possibilidade de evitar crises econômicas e tornar a vida das pessoas melhor. No entanto, um dos fatores importantes que o socialismo carregava era a igualdade entre as pessoas, uma igualdade entre as pessoas, e também, ou seja, a destruição das classes sociais. Todas as pessoas seriam iguais, não só perante a lei, mas em vida, em questão de trabalho. E tinha fatores também religiosos que afetavam, que faziam com que as pessoas tivessem um olhar mais reticente com relação ao socialismo, que era a ideia de que a igreja deve se separar do Estado, ou melhor, a igreja é um fator que prejudica a sociedade porque tenta controlar as pessoas, entre outras coisas. Então, como a única possibilidade que havia ou era o liberalismo econômico ou era o socialismo, começou a haver uma terceira via, que foi a ascensão dos estados totalitários e autoritários. Assim como o socialismo tinha a ideia de centralização do poder político, o Estado como o Estado forte, no entanto, ele não tinha essa vertente de igualdade material, só tinha a ideia de igualdade legal, de igualdade na lei. Então, vamos aqui à questão 7. Observe a imagem abaixo atentamente. Então, queima de café em Santos, litoral de São Paulo. Imagem aqui de 1931. Explique o que foi a imagem retratada e como a situação se relaciona com a crise da Bolsa de Nova York. Na imagem é retratada a queima da produção de café. A situação aconteceu no Brasil, onde o governo teve de intervir para ajudar os cafeicultores afetados pela crise estadunidense. Os Estados Unidos eram o principal consumidor de café brasileiro. Assim, para evitar a quebra da elite cafeicultora no país, o governo brasileiro se comprometeu a comprar o excedente produzido e a queimá-lo, a fim de aumentar o preço do produto no mercado. A medida, porém, não resolveu o problema, nem reverteu a situação dos produtores de café. Foi, então, uma oportunidade para que o governo investisse em industrialização, que o governo industrializasse o Brasil. Bom, aqui nós terminamos as nossas atividades do caderno de atividades, conteúdo do 9º ano, período entre guerras, a crise de 29. Então, por hoje é só. Até breve.